4, a partir do verso 1 até o 4, diz: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode repetir essa última frase comigo? Diga: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, o texto diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Essa fome que Jesus sentiu não é aquela vontade de comer que eu e você sentimos quando a refeição atrasa ou pulamos uma refeição. Quando você deixa de consumir principalmente carboidrato, que é fonte de glicose, seu organismo tem um certo desconforto, mas ele vai buscar energia em outro lugar, nas reservas de glicogênio que normalmente estão armazenadas nos músculos e no fígado. Mas depois que ele queima o glicogênio, ele vai entrar num processo chamado cetose. Talvez você já ouviu falar da dieta cetogênica. É quando você deixa de consumir, glicose, carboidrato, e depois de ter consumido o glicogênio, o organismo começa a buscar energia aonde? Nas suas reservas de gordura. E muitos recomendam esse tipo de dieta como uma forma de acelerar a queima de gordura. O fato é que a mesma coisa acontece quando você está em jejum. Quando você vai jejum prolongado, as pessoas às vezes pensam no primeiro dia de jejum que não é nada gostoso, especialmente se você não se preparou, não passou por um processo de desintoxicação. O incômodo que você sente, a dor de cabeça, a irritabilidade, aquela coisa que todo mundo sabe, é normal, é parte de um processo fisiológico. Mas outro dia alguém falou: pastor, o primeiro dia é muito ruim. Eu falei: é porque você não fez o segundo é pior. O terceiro ainda é ruim, mas não tanto quanto o segundo. Mas depois de 3 dias, quando você está em cetose, o corpo limpou, você entra num outro estágio. Até o 5º dia, mais ou menos, você tem vontade de comer. Alguns às vezes têm visão de comida, é um negócio impressionante, mas já não tem fome. Depois do 7º dia, só ladeira abaixo, é tudo banguela. Você troca um alimento externo pelo interno, que é a sua reserva de gordura. Você não tem fome, você se sente saciado, você tem energia. Acredite no que eu estou falando. Eu fiz 40 dias de jejum treinando, indo para academia, às vezes fazia 1h30 de musculação, 1 hora de cardio. Eu sei que isso assusta e não estou dizendo para você fazer isso. Jejum prolongado eu sempre faço debaixo da liderança do Espírito Santo, acompanhamento médico, e digo às pessoas: é bom ter um certo treino e conhecer algumas coisas importantes. Mas o que eu quero dizer para você, quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, significa que suas reservas de gordura se acabaram. Essa é a fome real, é o início do estado de inanição, é quando o tecido vivo, os músculos começam a ser consumidos. Então, se você acha que já sentiu fome, eu digo, quase que a maioria absoluta das pessoas nunca sentiu fome. Eu já tive 3 experiências de jejuns de 40 dias, mas diferente de Nosso Senhor, que devia ser assim, magrinho, andava a pé para todo lugar, o tempo todo. Eram viagens assim de dias. Eles chegavam a andar 30 quilômetros num dia, tinham uma alimentação saudável, não comiam nada industrializado, processado. Não consigo imaginar o corpo de Jesus diferente de um corpo magro, bem sarado. Agora, eu nas 3 experiências que tive de jejuar 40 dias, eu nunca tive fome, porque aqui tem reserva, meu amigo. Aqui tem reserva. Então a Bíblia diz que ele teve fome. Isso sim é algo desesperador, Diferente de quando você pulou uma refeição e está ali irritado, dizendo: eu preciso comer. Esse estado é quando o instinto de sobrevivência mais profundo é ativado. É nesse momento que Satanás vem tentar Jesus. Mas acredite, a tentação não era para comer. Ele já tinha terminado o jejum. A tentação era acelerar o processo da quebra, transformando pedras em pães. E disse: se você é o Filho de Deus. E a grande tentação do diabo era tentar fazer Jesus agir nessa terra não como homem, mas como Deus. Isso anularia a possibilidade dele como homem se tornar o nosso substituto. Mas o que me chama a atenção é que
Cristo tem um posicionamento com a resposta que, além de bíblica, é muito precisa. Ele imediatamente replica a Satanás dizendo, está escrito, e aqui ele está citando Deuteronômio 8, e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como no natural, o alimento é aquilo que eu e você precisamos para a nossa subsistência, e ainda que alguém possa passar muito tempo sem comer, uma hora ele vai precisar voltar a comer, né? Eu descobri, estudando alguns materiais médicos, que o recorde mundial de jejum, Cláudio, está no Guinness Book de 1971, 382 dias. Está certo que o camarada pesava mais de 200 quilos quando começou e terminou com 83, né? Mas, acompanhado por médicos, esse camarada viveu mais de um ano de reservas de gordura. Agora, o ponto que eu quero explorar com você aqui é que mesmo um camarada desse, uma hora tem que voltar a comer, senão morre. Porque a subsistência depende de alimento. Como ele tinha uma baita de uma despensa interior, ele conseguiu ficar um ano sem comida. Mas assim como no natural, eu e você não sobrevivemos sem comida, no espiritual também há um alimento, que não é apenas luxo, que não é apenas algo que satisfaz o paladar, é essencial à nossa subsistência espiritual. Quem está entendendo? O tema da minha mensagem hoje é fome de quê? Porque o ser humano tem sido orientado e dirigido pela fome. A fome é o que nos faz levantar todo santo dia e trabalhar, nem que seja para garantir a sobrevivência, garantir o próximo dia, a próxima semana, o próximo mês, né? O ser humano chega a fazer coisas absurdas por causa da fome. A Bíblia fala de tempos de crise, onde os pais chegariam ao ponto de falar sobre comer a carne dos filhos que tinham morrido de fome primeiro. Tamanho o desespero. Agora, eu e você precisamos entender que assim como no natural há uma fome que orienta o homem ao trabalho, muitas vezes a loucuras. O Senhor Jesus está dizendo que existem, e eu quero conversar com você sobre o assunto hoje nessa hora. Existe, em primeiro lugar, 2 tipos de alimento. Segundo, não só existe 2 tipos de alimento, mas em relação a essas 2 esferas, que é o natural e o espiritual, existe fome e saciedade, não só no natural, mas também no espiritual. Eu gostaria que a gente, a partir do que Jesus está falando, pudesse entender onde o aspecto espiritual, né, é tocado por essa visão de comida, né, da saciedade ou da fome, e como isso se aplica a mim e a sua caminhada, e onde nessa história toda o jejum acaba se tornando uma disciplina espiritual importante na minha e na sua vida. Eu fiz uma pesquisa no início do ano, enquanto estava ali jejuando, estudando, escrevendo, e eu lembro que eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntando, né, quantos já tinham feito pelo menos um jejum de 24 horas na vida. 59 ponto alguma coisa, que eu não me lembro mais o ponto quanto, mas era quase 60%. Responderam nunca ter tido uma experiência sequer de um dia, de 24 horas de jejum na sua vida. Eu fiz uma segunda pergunta na enquete. Quantos já tinham jejuado de 3 a 7 dias? Não disse que o jejum tinha que ser só na água, nem disse que tinha que ser direto. Apenas 14% das pessoas responderam ter tido alguma experiência desse segundo nível de pergunta. A pesquisa teve uma amostragem considerável, foram quase 30 mil pessoas que responderam. Se você acompanha a pesquisa de intenção de voto, você sabe que algumas são feitas com 3, 4, 5 mil pessoas, né? Eu tinha gente de todo o Brasil respondendo, e eu fiquei muito chocado com aquela resposta de quão baixa era a prática de jejum das pessoas. E eu estava conversando com um grupo de líderes, alguns deles mais jovens, né, dizendo que eu estava chocado com aquilo. Um deles olhou para mim e falou: pastor, com todo respeito, quando fala com todo respeito, você sabe que vai dar uma desrespeitada, né? Com todo respeito, o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Eu falei: como é que é? Ele falou: não, deixa eu explicar. Quem te segue sabe o seu perfil. O senhor está ali para falar de Bíblia. Em outras palavras, além de ser o tiozão que fala de Bíblia, o senhor atrai um público seleto, de gente interessada pelas coisas espirituais. Ele falou: se eu fizer uma enquete para o meu público, esse negócio vai dar pior do que deu o seu. E quando ele falou aquilo, eu fiquei chocado. Eu falei: eu não quero nem saber de algo pior do que aquilo que eu já vi.
Mas ao mesmo tempo que a gente fica chocado imaginando ninguém fez, eu lembro lá atrás, quando eu comecei. Eu sou parte de uma geração que dava ao jejum tamanho sigilo que você não sabia nada de jejum por causa dos que não jejuam e por causa do silêncio dos que jejuavam. Eu sabia que meu pai, que era não só crente, mas pastor, jejuava pelo menos uma vez por ano, que tinha um jejum da denominação todo dia 15 de novembro para clamar por um avivamento pela nação brasileira, que é o dia do feriado da nossa proclamação da República. Mas fora isso, eu nunca soube que meu pai tinha o hábito de jejuar. Quando ele descobriu que eu já estava começando a ficar vários dias em jejum, preocupado, né? Ele veio, né, tentar dizer, olha, cuidado com o fanatismo, vai devagar com esse negócio. Foi que eu tive a primeira conversa com ele sobre jejum. E eu falei, mas o senhor jejua? Ele disse, jejuo. Eu falei, eu nunca soube. Ele diz, não é para saber. Jesus disse que não é para saber. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, não acho que foi bem isso que Jesus ensinou. Eu falei, pai, com todo respeito. E aí veio a hora O senhor é um ensinador de Bíblia que eu respeito e admiro. Mas antes de Jesus iniciar Mateus capítulo 6, falando para não fazer as coisas só para ser visto pelos homens, e ele vai ensinar discrição na oração, na esmola, no jejum. Ele não estava dizendo que não podia falar do assunto. Ele falou para não tocar trombeta, para não se promover, para não se vangloriar. Mas antes disso, no capítulo 5, no verso 16, ele diz, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as suas obras glorifiquem a Deus. Não existe nada de errado com alguém ver as suas obras, se você estiver querendo que Deus seja glorificado. Agora, se você estiver buscando reconhecimento, é errado. O problema não é o que você faz, é a motivação com o que você faz. Eu lembro que eu olhei para meu pai e falei, se fosse proibido falar que jejua, como é que nós sabemos que Jesus jejuou? Eu falei, estava sozinho no deserto. Foi ele que contou. Eu lembro que meu pai parou, olhou bem para mim e disse, nunca pensei nisso. Ele falou, bom argumento esse, meu filho. Eu falei, como é que nós sabemos que ele jejuou? Se ele queria que houvesse um código de silêncio, que ninguém soubesse, por que é que nós sabemos? Por que é que os evangelistas contaram para o mundo o que ele fez? Eu falei, pai, liderança é baseada no exemplo. Quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos, ele diz assim como eu fiz, eu quero que vocês façam. Nós não vamos ter uma igreja que jejua, vocês não sabem que seus líderes jejuam. É lógico que nós temos que ter o coração correto. Então, eu comecei a perceber que parte desse resultado não era algo que apenas a gente podia reclamar dos outros não fazer. Quando muitas vezes nós não trazemos luz, não trazemos explicação, não provemos o entendimento correto e nem o estímulo. Então, me permita, se algumas coisas forem até óbvias demais, poder discorrer com você algumas coisas hoje aqui. Em primeiro lugar, ao ser tentado, enquanto jejuava, Jesus diz, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está falando que existe dois tipos de alimento. Alimento natural para o seu corpo, mas existe alimento espiritual. E o alimento espiritual é tão essencial à sua subsistência quanto o natural é. Cada um cumpre um papel e toca uma área, uma esfera da sua vida. Agora, o que muitas vezes nós não percebemos ao distinguir os dois, é que o natural pode concorrer com o espiritual. E eu quero que você entenda o que eu vou falar. Em que sentido ele pode concorrer? Não estou aqui dizendo que é para você parar de comer. Acredite, eu jejuo muito, mas nos intervalos eu como bem. Cláudia é minha testemunha. Mas Jesus diz em Lucas 8,14, quando ele conta a parábola do semeador, ele diz, a parte que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A semente que foi lançada é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que espinhos cresceram e a sufocaram, ou seja, houve concorrência. Na hora de interpretar o que eram os espinhos, Jesus não fala só das preocupações da vida. Alguns estão lidando com as preocupações, como é que eu vou pagar as contas. Ele também fala das riquezas, esses são os que estão pagando a conta, está sobrando, e a preocupação agora é com o que é que eu gasto. Ele diz tanto um como o outro, assim como os prazeres concorrem com a palavra de Deus. Não estou dizendo que eles são necessariamente ilícitos, proibidos, mas eles podem concorrer, daqui a pouco nós vamos entender como. Em Lucas 21:34, numa advertência que foi repetida dentro do contexto da vinda de Cristo, nosso Senhor diz, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. A tradução brasileira apresenta esse texto assim, guardai-vos
para não suceder que os vossos corações fiquem pesados com o excesso no comer, no beber e com os cuidados dessa vida. Excessos no comer e no beber. Quando Jesus estava em Samaria, João capítulo 4, nos mostra a seguinte declaração. Vou ler do verso 31 ao 34. Bom, para fazer sentido o que eu vou falar, o texto de Jesus, cansado da viagem, ele para junto ao poço de Jacó em Sicar. Seus discípulos vão à cidade comprar comida. Significa que ele não apenas está cansado. Lembre que as distâncias eram grandes. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que o apóstolo Pedro sai de Jope e vai até a Cesareia Marítima, são 60 quilômetros. A Bíblia diz que ele fez a viagem em 2 dias. Daí que eu tirei a média de 30 quilômetros por dia. Jesus, cansado da viagem, aguardando a comida chegar, ele começa a conversar com a mulher. Quando os discípulos chegam, Jesus está no diálogo com aquela mulher samaritana. E o texto diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Tipo, nós trouxemos seu alimento, o senhor está aí distraído nessa conversa. Comer é importante. E o texto diz: Jesus respondeu, mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando Jesus fala da palavra de Deus como alimento, ele não fala apenas de que quando eu e você estamos lendo, meditando, somos alimentados. Jesus dá a ideia de que a minha subsistência, aquilo que de mais importante eu preciso, assim como no natural é comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Em outras palavras, é cumprir a sua palavra. Ou seja, tratar a palavra como alimento não é apenas o que eu e você precisamos para ouvir, para se sentir inspirados, fortalecidos. Mas Jesus está dizendo, é algo essencial à sua subsistência, é algo prioritário. Jesus está dizendo, enquanto faço a obra de Deus ao tocar essa mulher, essa é minha comida. Em outras palavras, ele estava dizendo, isso ainda é mais importante do que comer. Naquele momento, comer não seria errado. Os discípulos estão dizendo, por que é que o senhor está perdendo tempo nessa conversa? A comida chegou, isso sim é prioridade. Porque muitas vezes eu e você estamos tão focados naquilo que é natural, que nós perdemos a consciência da importância das coisas espirituais. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Agora, o que eu e você precisamos entender é que isso não faz necessariamente do alimento algo ruim. Pelo contrário, em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 10, aliás, nós vamos voltar muito para Deuteronômio aqui hoje, principalmente o capítulo 8. Em Deuteronômio 8, 10, o Senhor diz a respeito de quando eles entrassem na terra prometida: vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Deus estava dizendo de comer, ficar feliz, contente, satisfeito e ainda louvá-lo. Eu não sei você, mas tem comida que eu agradeço antes e depois. Me recuso a agradecer só antes de tão boa que é. Em Neemias, no capítulo 8, eu e você conhecemos a declaração que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe em que contexto ela foi dita? Neemias 8:10, assim: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ele está dizendo de festejar, comendo e bebendo o que eles tivessem de melhor. E fariam isso com uma consciência de Deus na história, das coisas espirituais. Mas o alimento nunca foi tratado como necessariamente algo ilícito ou pecaminoso. Por outro lado, como nós veremos, um envolvimento demasiado mesmo com aquilo que é lícito pode nos roubar a percepção de coisas espirituais. E essa é a segunda coisa que eu quero discutir com você: as figuras de fome e saciedade. Eu já disse que a fome é um dos mais básicos instintos humanos e é aplicado de forma alegórica, muitas vezes na Bíblia, para expressar um profundo anseio ou necessidade por outras coisas. Por exemplo, Salmo 42:2 diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. Aqui sede não é literal, mas é usado para falar quase que de um desespero, de uma profunda necessidade por Deus. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 6, Jesus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele não está falando de fome e sede literais, mas ele está dizendo que assim como a fome orienta você a buscar aquilo do qual você sente fome, eu e você podemos ser orientados para a justiça da mesma forma, priorizá-la da mesma forma.
Em João, no capítulo 6, no verso 35, Jesus afirma: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Os conceitos tanto de fome como de saciedade são aplicados não só no aspecto da nossa vida natural, mas também no aspecto da nossa vida espiritual. E o que é que eu e você precisamos entender a partir disso? Que a saciedade natural, embora não seja errado, ela pode muitas vezes atrapalhar a fome espiritual. Dá uma olhadinha em duas afirmações que Jesus fez no Sermão do Monte. A primeira está em Lucas 6, 21. E diz: bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Mas logo na sequência, no verso 25, acabei de ler o 21. Em Lucas 6, 25, Jesus diz: ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Será que Jesus está falando de fome literal? Porque se fosse, ele criou um ciclo repetitivo aqui, um loop. Então o verso 21 diz: bem-aventurados que têm fome, se a gente imaginar fome natural, porque vocês serão fartos. Mas daí ele diz no verso 25: ai de vocês que estão fartos, porque vão passar fome. Então enquanto o cara está passando fome, ele é bem-aventurado. A hora que ele foi saciado, eu diz: ai de você, agora eu vou te fazer ter fome. Então ele volta para cá de novo. Mas quando ele tem fome, bem-aventurado é você que tem fome, porque eu vou te fazer ser saciado. Ele volta para cá e Deus diz: ai de você que está saciado, eu vou te dar fome. Isso faria de Deus não só alguém bem bipolar, mas bem contraditório. Jesus nunca esteve falando de fome literal. Quando você olha o contexto dessa conversa, você precisa entender o seguinte. Por exemplo, na segunda multiplicação de pães, em Marcos 8, a Bíblia diz que as pessoas que estavam com Jesus já estavam 3 dias sem comer. Por que esse povo estava sem comer? Porque eles queriam continuar ouvindo Jesus. Ninguém queria ir embora atrás de comida. Ninguém queria parar e interromper. Jesus olha para esse povo e diz: bem-aventurados são vocês que têm fome pelas coisas espirituais, porque vocês serão fartos, vocês serão saciados. Aliás, algo que eu e você precisamos entender e compreender é que no reino de Deus, a fome é uma espécie de moeda. Uma moeda de troca. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo declarações muito interessantes que não podem ser ignoradas. Por exemplo, Isaías 55, 1, Deus diz: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço. Mas espera aí, eu não tenho dinheiro. E o Senhor quer que eu compre? Sim. Compre para comer. Do que é que Deus está falando? Ele está dizendo, quando diz respeito às coisas espirituais, a moeda no reino espiritual é fome. E diz: se você quer conseguir de mim alimento, tudo que você precisa é ter fome. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se você olhar para a conversa que ele tem com a igreja de Laodiceia, não é diferente. Ele está falando exatamente dessas verdades. Mas quando ele diz: ai de vocês que estão saciados, porque vocês vão passar fome, ele não está falando de alguém que foi saciado por ele. Ele está falando de alguém que foi saciado por outra coisa, a ponto de não se interessar pelo que ele oferece. Eu sou de uma época onde as mães eram mais raiz e menos Nutella. E quando a gente tentava comer alguma bobagem, alguma bugiganga, minha mãe falava antes do almoço, elas enlouqueciam. O Incrível Hulk era nada perto da loucura das mães da nossa época, se você quisesse comer antes do almoço. Porque ela dizia: se você se empanturrar dessas bobagens, você não vai ter fome pela comida saudável. E ela está dizendo: eu não quero que você se engane com aquilo que não faz bem para você. Quando Jesus está dizendo: ai de vocês que estão saciados, ele está dizendo: ai de vocês que encheram o bucho com qualquer outra coisa que não fosse o alimento espiritual que eu tenho para oferecer. Mas por causa deles perderam a fome. Eu me lembro de um dia que um amigo me liga e disse: Birá, estou subindo de Santa Catarina, estou indo para São Paulo de carro, vou passar por Curitiba perto das 2 horas. Nós vamos parar numa churrascaria, estou com outros pastores, quero muito te ver, mas cara, eu não tenho nem como sair do roteiro, porque senão não chego no destino para pregar a tempo. Será que você pode ir lá nos encontrar no lugar tal hora? Eu falei: tal hora eu estou lá, estou na cidade.
E quando eles pararam, já estava lá esperando. E eu lembro que eu sentei e aqueles camaradas começaram a comer a perto de 2. Tinham comido muito cedo de manhã, estavam morrendo de fome. E eu lembro que um deles falou para mim, não quer comer? Eu falei, não. Mas tinham acabado de servir uma picanha daquelas. Esse cara, mas é uma picanha. Eu falei, pois é, mas quando você me avisou, eu já tinha comido, já tinha almoçado. E eu falei, eu estou cheio, eu estou olhando para esse negócio, estou vendo vocês empolgados, mas eu não tenho a menor vontade de comer. Sabe, eu e você já vivemos a realidade de como criança comer bobagem, não ter fome na hora da comida. Já vivemos a realidade de ter nos alimentado depois de adulto com alguma coisa, que quando surgiu uma proposta melhor era tarde demais. Eu tenho um amigo que viajou com a gente para o Japão, e na volta a gente tinha uma escala na Alemanha, e ele ia para outro destino, então ele ficou um dia a mais que a gente. E ele entrou num restaurante, não sabia nada do inglês, o que dizer do alemão, mal é mal português. E aí resolveu escolher um prato. E aí ele achou que tinha se enganado, porque ele achou que tinha o dom de interpretar as fotos. Aí ele falou, isso aqui parece ser legal. E serviram, ele não sabia o nome, mas lá no sul nós temos muita comida alemã. Eu imagino que tenha sido um chucrute, um repolho azedo. E veio só repolho com pão. E ele disse que tinha pago os olhos da cara em euro, o que dizer fazendo câmbio. E ele pensou, agora que errei, paciência, o jeito é encher o bucho com isso. E quando ele terminou de empanturrar daquilo, ele descobriu que aquilo era só a entrada. Aí chegou o prato da foto. Ele falou para mim, subirá, e eu queria morrer. Aí eu descobri que eu tinha perdido meus euros, porque a hora que chegou a carne e todo o resto não cabia mais. Eu tinha me enchido de chucrute, de repolho azedo com pão. E sabe, espiritualmente, muitas vezes é isso que eu e você temos feito. E quando eu olho para essa declaração de Jesus, eu me lembro que no mesmo livro de Deuteronômio, que eu falei que fosse citar bastante, lembra que eu citei agora há pouco Deuteronômio 8:10, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Olha o versículo seguinte, a partir do 11 até o 14, a continuação de vocês vão comer, se fartar, louvar Deus pela comida. Deus diz assim, tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, aquilo que eu prometi, aquilo que eu vou cumprir, aquilo que vão fazer vocês ficar felizes e até mesmo me louvar. Não aconteça que depois de terem comido estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Deus disse, eu quero dar do bom e do melhor, mas eu não posso deixar de adverti-los. Pode ser que vocês se empolguem tanto com essas coisas, que vocês se esqueçam de mim. Outro dia alguém falou sobre tem hora que eu fico olhando para os evangélicos e parece que nós temos evangelhos diferentes. Porque você vê uns camaradas pregando um evangelho de prosperidade e outros quase que um de pobreza. Ele falou, qual dos dois é bíblico? Eu falei, na verdade os dois, a questão é ênfase. O mesmo Deus que diz, eu quero dar em abundância, diz, não se empolgue demais, porque é perigoso. E às vezes você vê um grupo pregando, é perigoso, porque às vezes eles mesmos já tiveram experiência com aquilo e se perderam no processo, ouviram gente fazer isso. Às vezes você está vendo outros que talvez só viveram a escassez, começaram a descobrir as promessas de provisão e alguns milagres, e agora estão empolgados lá de cá. Mas a mesma Bíblia, outro dia eu vi um falando, cara, eu vou numa igreja, os caras chamam nós de pecador, eu vou na outra, prega e diz que a gente é santo. Ele falou, aí eu estou confuso. A Bíblia diz o quê? Eu falei, os dois. Quando ela enfatiza o aspecto pecador, lembrando da sua velha natureza, ela está te chamando a mortificação, a dependência de Deus e a santificação. Quando ela está falando da santidade, está falando de uma posição que você tem e como você pode sair daquela realidade natural para viver essa. Não é um ou outro. O problema é que nós escolhemos. Eu quero essa parte do evangelho, eu quero aquela parte do evangelho, quando elas se equilibram. Quem está entendendo aí, diga amém. Então mesmo Deus que diz, eu quero dar comida e quero fartar, e diz, mas presta atenção, você pode se empolgar com isso e você pode desligar espiritualmente. A prova disso, ao meu entender, é quando Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, ele faz uma afirmação, eu não sei você, mas ela me enche de temor, eu diria até mesmo de preocupação, quando a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem rico. A Bíblia diz que Jesus o amou.
E diz para ele no verso 21 de Marcos: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Aqui Jesus não está dizendo que ninguém pode ter tesouro. 1 Timóteo 6, a partir do verso 17, Paulo diz ao seu discípulo: manda aos ricos desse mundo que não confiem na incerteza das riquezas, mas sim em Deus, que nos provê abundantemente todas as coisas, mas que sejam ricos em dar, generosos em boas obras. A Bíblia não está dizendo que um crente não pode ser rico. Aliás, o problema não é o crente ter dinheiro, é quando o dinheiro tem o crente. É aí que a confusão está feita. Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, o texto não diz joga tudo fora, e diz não ponha nelas o seu coração. Mas olha o que Jesus diz para ele: desfaz de tudo que você tem, então venha depois disso e me siga. O verso 22 diz: ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, guardava os mandamentos, queria saber mais do que a vida eterna, tinha um anseio por outras coisas, mas não deu conta de ouvir isso. O texto diz no verso seguinte, o 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos, ele aproveita o ocorrido para tirar uma lição: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. O texto diz: os discípulos estranharam essas palavras. Estranhar não está soando legal, mas também não entenderam. Então Jesus insiste, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, diz: para os seres humanos é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Eu sei que esse é aquele tipo de texto evitado, pouco falado, pouco pregado e pouco explicado. Mas vamos tentar tirar algumas lições práticas daqui. Quando eu olho para essas declarações, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que considerar a dificuldade que Jesus mencionou dos ricos entrarem no reino de Deus e a sua origem. Do que ele falava? Romanos capítulo 2, verso 11 diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais o rico do que o pobre, mas também não ama mais o pobre do que o rico. Isso precisa ser inquestionável para mim e para você. Então quem dificulta a entrada no reino de Deus, a entrada do rico, é o próprio rico, não é Deus. Não é que Deus está olhando para o rico e diz: já que você teve uma boa vida aqui, vou te dificultar as coisas na próxima. E que ele olhe para o pobre e diz: já que a sua não foi tão boa quanto a dele, vou facilitar na próxima. Não é Deus que faz isso. Quem faz é o próprio rico. Agora, o texto também deixa clara a diferença entre dificuldade e impossibilidade. Porque Jesus diz: é difícil para o rico entrar, mas para Deus tudo é possível. Então Jesus está dizendo: não só eu não dificulto, como eu posso te ajudar a sair da sua dificuldade, porque eu sou Deus de possibilidades. Isso também tem que ficar claro para mim e para você. Mas a pergunta a ser feita é: por que muitos ricos têm dificuldade? Porque eles, semelhantes às crianças mimadas, se empanturraram de doce e chocolate antes do almoço. Quando eu olho para as escrituras, eu vejo Jesus dizendo em Lucas 12:19, falando daquele rico insensato, ele diz: então direi à minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba, aproveite a vida. O rico estava enchendo a alma dele com prazeres terrenos e se saciou de tal forma que perdeu a percepção da fome e da necessidade espiritual. Ele dificulta a sua entrada. Mas o que eu e você precisamos entender é a importância do desprendimento. Na hora que Jesus insiste em explicar, eu creio que os discípulos entenderam o que Pedro diz: nós largamos tudo. Em outras palavras, nós não nos prendemos a essas coisas. E diz: então fique sabendo, eu vou dar mais para vocês no tempo presente, com perseguições, e no porvir, a vida eterna. Nesse momento, a chave do ensino se chama desprendimento. Muitas vezes nós ficamos tentando olhar para uma coisa e ela é certa ou errada. Gênesis 11
Fala de um povo que quis edificar a torre de Babel, dizendo, façamos para nós um nome. Deus diz o quê? Deus desceu, confundiu, bagunçou tudo aquilo. Se você ler só Gênesis 11, você vai pensar, Deus não quer que ninguém tenha um nome engrandecido. Mas Gênesis 12 começa com Deus olhando para Abraão, dizendo, engrandecerei o seu nome. Então Deus não tem problema com o nome engrandecido. O problema é que o primeiro grupo queria muito isso. O segundo, para quem ele prometeu, não fazia questão. A questão não é o nome engrandecido, é como o coração lida com aquilo. Dá para perceber a diferença? Então não estou aqui dizendo que você não pode ter uma vida boa na terra, mas que se nós não tomarmos cuidado, até mesmo as bênçãos que recebemos podem nos embriagar, podem nos distrair e podem nos roubar o anseio pela saciedade daquilo que é mais importante. Então eu quero, em terceiro e último lugar, te apresentar o que eu vou chamar do poder da abstinência. Quando você olha para a história da igreja, não apenas no Antigo Testamento, mas a história da igreja do cristianismo, o jejum é uma disciplina milenar que sempre fez parte da vida de homens e mulheres piedosos. Mas de alguma forma, ao longo dos séculos, nós fomos comprometendo a disciplina e a prática, por diversos motivos. Nós vivemos períodos de muito exagero no asceticismo da igreja. Nós vivemos uma confusão de alguns que pregam até hoje o jejum como se fosse uma moeda de troca, de barganha com Deus, né? Que você faz por merecer. Isso contraria toda a doutrina da graça e do que nós recebemos de Deus pela fé. Mas por outro lado, para muitos de nós é conveniente que não se fale no assunto ou que não se estimule ele. Eu citei várias vezes aqui Deuteronômio capítulo 8. E eu quero mais uma vez voltar no começo para você entender a base de tudo. Nos versículos 2 e 3 de Deuteronômio 8, nós temos o texto que Jesus cita lá em Mateus 4, na hora de replicar Satanás, dizendo, está escrito. O texto diz assim, Deuteronômio 8, 2 e 3. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e nem os pais de vocês conheciam. Para quê? Para que é um indicativo de propósito? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Antes de dizer, vocês vão entrar na terra prometida, vão comer, vão se fartar, e dizer, eu quero ensinar vocês o que é ser humilhado e passar fome. E depois que eu der a saciedade, eu preciso advertir vocês que essa saciedade natural pode ser perigosa e comprometer sua fome espiritual. Esse é o desenho completo. E é justamente esse texto que Jesus está citando lá. E sabe o que é curioso? Quando Deus está falando sobre humilhação e passar fome, são as duas coisas mais relacionadas com o jejum. O único jejum obrigatório na Bíblia inteira estava no Antigo Testamento. Uma vez ao ano, era o dia da expiação, chamado Yom Kippur. Deus diz, vocês vão afligir as vossas almas. No livro de Jeremias, depois no livro de Atos, nós descobrimos que esse dia anual era chamado de o dia do jejum. E Deus disse que quem não afligisse a alma seria eliminado do povo. Então afligir a alma não era mero sentimento subjetivo. Era uma das linguagens deles para falar a respeito justamente do jejum. Em Daniel, no capítulo 10, no verso 12, depois de 3 semanas jejuando, o anjo diz, desde que você se dispôs a se humilhar perante o seu Deus. Davi diz no Salmo 35, eu humilhei a minha alma com jejuns. Outro dia uma pessoa falou, não pastor, eu não gosto de jejuar porque eu passo mal. Eu falei, como é que é? Não, sabe, é muito desconforto. Eu falei, a ideia é essa. Outro dia um me falou, não pastor, eu não gosto de jejuar porque eu passo fome. O jejum está relacionado tanto com essa humilhação como com a fome. Mas Deus diz que essas coisas têm o poder, de alguma forma, de nos fazer compreender que ele tem um outro alimento. E o maná é uma figura da palavra de Deus. Aqui eu e você começamos a perceber a conexão de que às vezes uma abstinência, e gente, jejuar é diferente de passar fome. Ah pastor, os dois têm fome, mas é diferente.
Eu estava conversando com o médico que me acompanha, e quando eu terminei esse terceiro período de jejum, ele me virou ao avesso e pediu mais de 60 exames. E ele ficou impressionado com os níveis dos resultados de saúde que eu estava. Ele falou: eu te acompanho desde 2014, eu nunca vi resultados tão bons como esse do pós-jejum. Eu falei: mas doutor, então por que os médicos demonstram às vezes uma resistência grande com o jejum? Ele falou assim para mim: porque eles confundem a avaliação de dados de quem passou fome com a de quem jejua. Eu falei: não é a mesma coisa? Ele falou: de jeito nenhum. E diz: o jejum é quando alguém deixa de comer tendo comida porque não quer comer. A fome é quando alguém não come porque não tem o que comer. Eu falei: ok, mas os dois passam fome. Ele falou: mas a reação do corpo hormonal é tudo diferente. Fome gera um estado de estresse. Jejum gera esse estado de equilíbrio emocional profundo que você está vivendo. Eu falei: é verdade. Ele falou: o corpo foi desenhado pelo Criador para responder de forma diferente a uma atitude quando você está no controle. Então Deus está dizendo: eu queria ensinar vocês, num processo de humilhação e fome, a importância do maná e do alimento espiritual. Agora, se isso fosse automático, aquela geração tinha aprendido na hora. Mas Números 11, de 4 a 6 diz: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora nossa alma está seca. Outra versão diz farta, né? E enfastiada, e não vemos nada a não ser esse maná. Aquilo que Deus está dizendo, na abstinência eu queria ensinar o valor do maná. Eles não conseguiram aprender, porque eles queriam tanto o que lhes faltava, que disseram: nossa alma está seca, enfastiada desse maná. 40 anos de deserto e não aprenderam a lição. Jesus, no final de 40 dias, não 40 anos, quando o diabo tenta, ele diz: está escrito. Sobre a importância da humilhação e da fome, e de que nem só de pão viverá o homem. A questão não é o que eu e você enfrentamos, é se seremos ou não ensináveis no processo. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, e que isso tudo tem a ver com o jejum? Se eu e você olharmos para as escrituras, desde o Velho Testamento, Deus falava a respeito da lei dos votos. Números 30, formas através dos quais o homem afligiria a sua alma, se limitando em relação a coisas lícitas. Uma delas era o voto do nazireu. O nazireu não podia comer nada que viesse da uva, nem beber o vinho. Era um dos alimentos prediletos, mais celebrados da nação. E ele simplesmente dizia: a gente não se permite esse nível de prazer, porque andar com Deus tem que ser uma vida de sofrimento? Não, porque quem empolga só com deleite natural, às vezes perde a percepção de deleites maiores, que são os espirituais. Gente, Davi diz: na tua presença plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. Você acredita que se o crente estivesse vivendo isso todo dia, ele desviava? A razão pela qual desviamos é porque de alguma forma nós desconectamos. E muitas vezes desconectamos não é só por causa de prazeres ilícitos, às vezes é por excesso de prazeres lícitos. Quando eu olho para as escrituras, eu vejo diversas advertências. E ao olhar para elas, eu percebo que essas advertências, elas muitas vezes estão relacionadas com a importância de você saber impor determinadas abstinências. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, eu repito, ela não está dizendo que você não pode ter as coisas. Mas você precisa entender que você não depende de coisas para ser feliz ou satisfeito. E quando eu e você determinamos um padrão de vida, e contentamento é por limites, nós não estamos dizendo que passar daquilo necessariamente é errado, mas que nossa alma precisa cuidar para não empolgar com isso, a ponto de perder a percepção para outras coisas. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios 7 advoga que o casal cristão tem que viver uma vida de avivamento na sua intimidade. E diz: um não pode se negar ao outro. Ele diz: o marido não tem poder sobre o seu corpo e sim a esposa, e vice-versa. Aí ele chega no verso 5 e diz assim: não vos priveis um ao outro. Aí ele vai dar a única exceção e diz: a não ser, talvez, por um pouco de tempo, ele define o período, de comum acordo, ele diz: a fim de vos dedicardes à oração.
A Bíblia não está sugerindo que tem nada de sujo, de errado, de pecaminoso ou de lícito na vida íntima do casal. Ele tinha acabado de dar o maior gás. Mas ele diz, há momentos que até aquilo que é lícito e bênção de Deus, pensando na perspectiva de prazeres naturais, precisa às vezes de uma pausa, para que você não perca a consciência ou para que você aprofunde a percepção dos deleites espirituais. Quem está entendendo aí, diga amém. Em 2018, pela primeira vez, Deus me chamou a um jejum de 40 dias na água. Até então, eu nunca tinha feito mais do que 21. E outro dia alguém falou, pastor, qual a diferença entre um jejum curto e o longo? Eu sempre brincando respondia, a duração. Mas honestamente, o nível de mortificação da carne, ele também é diferenciado. E esse jejum me deixou em crise. Por quê? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Quase todo dia que eu acordo, eu tenho que dizer para mim, você é crente. Lembra disso? E é pastor. Às vezes eu viro para a direita, o Espírito Santo está me vigiando. E ele diz, o fruto do Espírito é mansidão, amor, domínio próprio. Aí eu tento virar a cara para ele, está Dona Kelly, minha esposa do outro. Seja mais doce, meu amor. Só que durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Eu nunca tinha vivido isso, Cláudio. Nada e ninguém me irritava. Ah, pastor, o senhor vencia a tentação? Não, não era tentado. Normalmente, outro dia alguém falou, não acho que o senhor é tão estourado. Eu falei, porque você não vê o tanto de vezes que eu engulo a lava do vulcão para ela não explodir. Mas durante o jejum, não tinha lava. Parecia que não existia mais vulcão. Minha esposa, quem conhece sabe que é um doce de pessoa, mas nem que ela aguentava. Ela parava na minha frente. Ela fez isso várias vezes durante o jejum. Eu dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que eu não reconheço? Eu dizia para ela, não sei o que está acontecendo e nem você vai me tirar do sério. Por que eu estou dizendo isso, querido? Muitas vezes nós não percebemos o quanto a carne aflora. Não só para o que é errado, mas para aquilo que é lícito e nos agrada. Eu lembro de um dia que eu estava num evento, já vou voltar nessa história de jejum. Estava num evento, ninguém me tratou mal, mas eu estava me sentindo mal. Eu não era um preletor, eu não tive nenhum tratamento VIP, mas com todo mundo eu fui bem tratado. Mas eu estava tão acostumado com o que me dava quando eu era o preletor, que aquilo gerou um desconforto e eu nem percebi. E eu comecei a orar, eu falei, Deus, eu devo estar debaixo de algum ataque do inimigo. Eu estou me sentindo desconfortável, ninguém fez nada. E Deus me disse, é a sua alma te trolando. Você está tão mal acostumado com o que te dão, que quando deixar de te dar, eu não teria percebido aquilo se Deus não falasse. Muitas vezes eu e você gostamos tanto do que é lícito, a ponto disso nos prejudicar. Então deixa eu voltar do lado de cá. Quem jejua com frequência ou regularidade sabe que as coisas materiais perdem importância. Seu centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino puxa para cima. Buscar as coisas são do alto, buscar as coisas são de cima. Mas há momentos onde mesmo que as pessoas falem isso, a gente está de olho lá e tem algo puxando a gente para cá. Mas quando você começa a entrar no lugar profundo da abstinência, e não é jejuar por jejuar, isso associado à sua irmã gêmea, à oração, tem um poder de mudar o chip dentro de você. A sua forma de pensar, os seus valores mudam. E de repente você começa a dar um valor muito maior àquilo que é espiritual. Você começa a ter um nível de deleite em coisas que muitas vezes te passam desapercebidos. E aquelas coisas que normalmente te saciam tanto lá de cá, você diz, isso não é tão importante como normalmente eu acho que é. Aonde eu quero chegar? Eu creio que Deus quer nos levar a um lugar não de mera religiosidade, mas de uma comunhão e de uma intimidade profunda com Ele. Jamais vou falar contra o Evangelho, que tem como efeito colateral bênçãos em todas as áreas. Mas gente, isso nunca foi o centro. Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Mas alguns crentes, se você tirasse as bênçãos dessa vida, de cura, de prosperidade, ele não queria nem saber de andar com Jesus para a vida eterna. Porque nós estamos tão presos a essas coisas, nós nos exercitamos tão pouco no desprendimento delas, que a gente não consegue viver a consciência do que é espiritual. Eu falei que o título da minha mensagem era uma pergunta, fome de quê? Se eu e você começarmos a sondar o coração, a fome que nós temos pelas coisas espirituais é muito pequena.
que falta para a igreja brasileira, gente, não é comida. O que está faltando para o povo é fome. Nós nunca tivemos um nível de revelação na palavra que a igreja vive hoje. Eu fui ministrar num evento no Acre agora em abril. Teve um líder, Cláudio, o cara fez 5 dias de barco para depois pegar 6 horas em cima de um abismo na estrada para conseguir chegar no evento. Eu fiquei pensando, alguns de nós, de imaginar só o trânsito da entrada de Xerém. Não sei se eu vou no culto hoje. Aí eu honestamente não entendi. Falei para aquele cara, por que todo esse esforço? Ele falou, pastor, para ter o que vocês estão oferecendo aqui. E nessa hora você pensa, alguns de nós nos acostumamos ou perdemos o interesse a ponto de não valorizarmos. Eu lembro de uma ocasião que fui ministrar na África e um camarada fez 70 quilômetros em cima de uma bicicleta para poder estar conosco na reunião. E a gente às vezes olhando, está chovendo, não vou hoje na igreja, e tem o carro na porta. Fome de quê? Está nos faltando uma fome profunda por Deus e pelas coisas de Deus? Eu me pergunto, do que é que nós andamos nos empanturrando para poder perder a fome? E se a saída para voltar a ter fome não é a gente começar a se abster dessas bobagens que a gente dá excesso demais? Outro dia um falou para mim, não pastor, eu não leio mais a Bíblia porque eu não tenho tempo. Tomei o celular da mão dele na hora, já estava desbloqueado. Eu mesmo puxei, abri um aplicativo, mostrei para ele. A média que ele gastava por dia em rede social, 5 horas e meia. A média calculada na semana, então um dia pode ter 6, outro dia ser 5, a média era 5,5. Eu falei, criatura, não estou dizendo que você não pode ver rede social. Mas se você visse 2 horas em vez de 5,5, se você visse até 2 horas e meia, sobrava outras 3 para você ler a Bíblia. Não, mas é que não vejo as 5 horas e meia de uma vez, vejo aos poucos. Falei, lê a Bíblia aos poucos. Sabe, a gente é expert em dar desculpa. Um lá na igreja falou para mim, não pastor, eu não jejuo, eu sofro de gastrite, se eu ficar muito tempo sem comer, eu passo mal. Eu falei, faz jejum parcial. Ele, como é que é? Eu falei, o jejum Daniel era parcial, não comi carne, manjar desejável, não bebi vinho. Ele consumiu outras coisas. Eu falei, faz um jejum à base de suco de fruta, caldo de legumes. Aí depois de uns dias ele falou, pastor, estou fazendo isso, está funcionando. Outro falou para mim, não pastor, eu não jejuo porque eu tomo um remédio, que o médico me proibiu de tomar de estômago vazio, e uma vez que eu desobedeci fez mal. Falei, quantas vezes por dia você toma o remédio? Uma vez só, de manhã. Eu falei, você não precisa nem tomar café, almoce de manhã. Bote o remédio no bucho cheio. No outro dia de manhã, você almoça de novo e põe o remédio. Você ficou 24 horas sem comer ele. É mesmo. A verdade é que se alguém falasse que era para conseguir dinheiro, nós dava um jeito. Mas jejuar... Eu tenho um amigo que dizia, bom não é jejuar. Bom é ter jejuado, é o resultado depois. O processo, gente, com o tempo você pode aprender a deixá-lo menos desconfortável. Quando Deus falou comigo na estrada, para tudo que você programou, vai estudar sobre jejum. Eu não sei te explicar, ele só mandou estudar. Mas eu sabia que ele estava me chamando para mergulhar no assunto. Então eu cheguei em casa por 7 dias. Eu comia uma vez por dia, eu quebrava a cada 24 horas. Durante esses 7 dias eu tirei carne vermelha, açúcar, que eu já quase não consumo. Café para alguns faz diferença, para outros não. Mas eu entrei num processo já de desintoxicação. Comecei a fazer uso, eu faço com aconselhamento médico. Então, apesar de vender sem prescrição médica, não brinco com ele. Carvão vegetal. Alguns, quando toma, pode dar constipação, outros diarreia, mas ele ajuda a limpar o seu intestino. Tanto que ele não é aconselhável tomar com remédio, porque ele puxa a química do remédio para fora do corpo e não faz efeito. Comecei a fazer uso daquilo, o máximo de grãos e fibra que eu podia. Tem gente que vai jejuar, ele quer despedir, aí ele enche mais o bucho de comida. Vai ser mais difícil. O processo vai ser mais doloroso, você tem que ir preparando. Depois de 7 dias quebrando a cada 24 horas, entrei 3 dias só no detox, para depois entrar na água. Quando eu entrei eu não tive dor de cabeça, porque a dor de cabeça é a desintoxicação. Então se você quiser, você se prepara até para que ele não seja tão sofrido, mas sempre será desconfortável. Mas o que vem depois, gente, faz valer a pena. Então, lembre disso, bom não é jejuar. Na hora que está rolando, não é a melhor coisa do mundo. Bom é ter jejuado. Outro dia um falou para mim, não, pastor, que eu jejuei uma vez, não senti resultado nenhum, eu parei. Falei, eu tenho um amigo também, que foi uma vez na academia, não ficou maromba, desistiu.
jejum é uma cultura, tem que ser uma disciplina. Talvez você não veja resultados imediatos, mas quanto mais você se dedica a ele, mais você vai colher desse fruto. Jesus disse: quando o noivo fosse tirado, falava dos dias da sua ausência. Ele aponta para os discípulos e diz: eles vão jejuar. Jesus nunca citou o jejum para o Velho Testamento. E disse aos seus discípulos em Mateus 6,16: quando jejuardes, não se, quando. John Wesley dizia que ninguém instrui como fazer alguma coisa a menos que espere que a pessoa faça aquela coisa do jeito que ele propôs. Então, se em nenhum momento ele ordenou que eu e você jejuássemos, no mínimo ele externou que esperava que nós o fizéssemos. E se nós entendemos o que é viver para agradar o nosso Senhor, a expectativa dele deveria ter o mesmo peso que o mandamento para mim e para você. Honestamente, ele não determinou a periodicidade do seu jejum, ele não determinou a duração e nem o tipo. Isso você decide ou deixa o Espírito Santo te dirigir, como fez com Jesus. Nunca deixe nenhum fariseu dar pitaco no seu jejum. Mas o que você não pode é presumir que ele não quer que jejue. Eu a vida inteira dizia para os outros: olha, não tem uma ordem, então se você nunca jejuar também não está em pecado. Quer dizer, a gente está quase dizendo para o povo: não precisa. Nesse mês de janeiro o Espírito Santo falou comigo: se um crente que foi ovelha do seu rebanho a vida inteira, você descobrisse que depois de uma vida inteira de crente, ele deu uma esmola só, uma vez na vida, e uma pequenininha sem vergonha, você acha que ele teria me agradado? Eu falei: de jeito nenhum, isso é um estilo de vida. Ele falou: se ele terminasse uma vida inteira aqui na terra, tendo feito 2 ou 3 orações na vida, você acha que ele teria me agradado? Eu falei: de jeito nenhum, oração é um estilo de vida. Ele falou: pois é, mas eu ensinei sobre oração, esmola e jejum tudo junto. E você faz eles acreditar que se jejuar uma vez na vida, tá bom? Por que o jejum não é parte do estilo de vida? Embora eu percebi que fosse do meu, eu achava que eu nunca podia incentivar demais as pessoas. Eu falei para Deus: eu me arrependo da minha negligência e eu vou perturbá-los, mas eu vou tentar transbordar aquilo que o Senhor tem dado. Gente, há algo extraordinário por trás do jejum. E eu quero dizer, nesses 8 anos onde nós estamos não só agradecendo o que Deus já fez, mas sonhando com coisas extraordinárias. Me ouça com atenção: o jejum será uma chave importante para determinar o que virá daqui para frente. Eu sei que Deus vai lidar com isso diferente com cada um está no nível de maturidade, numa época, numa fase da vida cristã. Então eu vou generalizar só o que eu posso, e eu creio que eu falo pelo Espírito de Deus. O jejum será uma ferramenta importante no destino dessa casa. E se há algo que eu posso oferecer para você nesse dia, além de dizer vamos agradecer o que Deus já fez, é nos empolgarmos e nos prepararmos para aquilo que Ele ainda vai fazer. E vou repetir uma última vez: o jejum terá um papel importante nas conquistas que virão. Outro dia alguém me disse: pastor, o senhor conta pouco as experiências que o senhor tem no jejum. Eu falei: eu vou te dizer por quê. Porque no início eu jejuava ouvindo as experiências dos outros e eu queria ter as mesmas experiências. E sabe o que é frustrante? Você não tem as mesmas experiências, você tem as suas. Aliás, no outro jejum você não tem a que teve antes, você vai ter outra. Então eu não gosto de direcionar a expectativa em como vai ser. Mas parte das experiências mais marcantes que eu tenho tido nos últimos anos com Deus sempre estão relacionadas aos períodos de jejum. Ou é no momento do jejum, ou é no momento do encerramento do jejum, ou é logo na sequência do pós-jejum. Um dia desse Deus abriu a minha mente, me fez perceber, e Ele disse: acho que tudo isso é coincidência. Falei: de jeito nenhum, não existe probabilidade estatística de ter tanta coincidência. E diz: então entenda que é causa e consequência. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu sei que eu devia estar pregando isso no culto da manhã, agora todo mundo já comeu. Mas todo dia um irmão brincou comigo, falou: pastor, vou praticar o que o senhor falou, de hoje até amanhã cedo, enquanto eu durmo não como nada. Eu falei: tá de brincadeira. Mas aí veio um que falou: pastor, diferente dele eu vou praticar. Porque ele falou: eu como a madrugada toda. Eu falei: aí tá valendo. Mas sabe como você vai fazer isso entre você e Deus? Se você nunca jejuou, não tente começar imitando quem jejua há mais tempo. E seria tão insensato quanto você que nunca entrou numa academia querer levantar o peso que o grandão que está lá anos treinando está levantando.
Talvez você tenha começado uma refeição, daqui a pouco pular uma segunda. Jejum intermitente hoje é uma excelente forma de treino e preparação, parcial também. O importante é que você comece e com paciência se exercite cada vez mais. Eu não quero encorajar ninguém aqui a nenhuma irresponsabilidade, mas também o não cometer um excesso não é desculpa que a gente cometa o outro e viver na negligência. Então eu espero que Deus te dirija, que o seu coração se desperte com as verdades que você ouviu e que cada um entenda como deve corresponder com Deus em relação àquilo que ouviu. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá só sido um discurso e nem necessariamente motivacional. Mas quando o Senhor ilumina os olhos do nosso entendimento, quando o Senhor desperta o nosso coração e o nosso espírito, nos provocando com a Tua palavra, isso faz toda a diferença. Eu clamo por isso. Não vim trazer uma prática legalista e nem meritória para os meus irmãos. Eu creio que eu vim trazer uma mensagem da parte do Senhor, de como podemos nos desprender mesmo daquilo que é bom e lícito, para entrar numa dimensão de prazeres ainda maiores e mais profundos. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, ajuda-nos a corresponder com ela, na medida de maturidade em que nos encontramos. E Pai, clamamos, dirige essa igreja local a viver a plenitude do seu propósito. Nós clamamos pela nova fase, nós clamamos pelo novo estágio, que venha uma nova dimensão de frutificação, que venham dias de rompimento, que venham dias de provisão, não apenas material, Senhor, toda a provisão necessária para edificar aquilo que o Senhor predeterminou no seu conselho, começando dos recursos celestiais, da unção, da graça, se estendendo aos recursos humanos e inevitavelmente aos materiais. Nós clamamos, ó Deus, por um novo tempo, por uma nova dimensão de conquistas, não apenas experiências novas e maiores, não apenas bênçãos numa medida mais intensa e abundante, mas avanço, rompimento. Nós clamamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.